Você sabe o que é LCC, Life Cycle Cost, ou LCC, custo do ciclo de vida de um ativo? Sabe como que se calcula esse ciclo de vida do ativo e qual que é a importância de você que trabalha com manutenção conhecer esse custo do ciclo de vida do seu ativo? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, aqui é o Jonathan Engeteles e hoje nós vamos falar sobre o LCC, o custo do ciclo de vida do ativo, tão falado Life Cycle Cost. O custo do ciclo de vida do ativo basicamente é a soma de todos os custos que aquele ativo trouxe para a empresa desde o momento que cogitamos a compra desse ativo até o seu momento de descarte. Então, esse custo do ciclo de vida ele é dividido em quatro fases básicas. Primeira fase, projeto. Segunda, instalação. Terceira, operação e manutenção. Quarta fase, descarte. Então, dentro da fase de projeto, desde o momento que começamos alguma pesquisa, algum estudo inicial em busca de alguma solução que a gente ainda nem sabia que seria aquele ativo, a gente já começa a contabilizar o custo. Depois, quanto gastamos com o projeto propriamente dito, né, com documentação, com alguma certificação que a gente precisou tirar ainda na fase de projeto, todas as aprovações que nós precisamos daquele projeto, todos os portões, que a gente chama portões de entrada, as etapas de FEL 1, FEL 2, FEL 3 dentro daquele projeto, entra dentro desse custo de projeto. Segunda fase, compramos o ativo, entra na fase de aquisição. Quanto gastamos de fato na compra do ativo? Agora, quanto gastamos no seu comissionamento, na sua instalação? Tudo isso entra dentro do pacote instalação. Depois entramos na fase de operação e manutenção, onde esse ativo opera a maior parte do tempo. Quanto gastamos com energia elétrica, quanto gastamos com insumos, quanto gastamos com mão de obra, quanto gastamos com manutenção, peças. Tudo isso entra dentro dessa parte de operação e manutenção. Depois, esse ativo pode ter chegado ao fim da sua vida útil, por alguma estratégia da empresa a gente trocou esse ativo, entramos na parte de descomissionamento, onde desinstalação, descarte, todos os custos que nós tivemos desde o momento de desinstalar esse equipamento, fazer o descomissionamento, vender ou descartar esse ativo, entra no LCC. Então, por que é importante eu saber o custo do ciclo de vida do meu ativo? Primeiro, payback. Por quanto eu comprei aquele ativo, porque o meu custo, a gente acabou de ver que não é só o custo da compra, todo esse custo oriundo da operação, da instalação, do projeto, do descomissionamento, eu tenho que calcular. E quando isso vai retornar para a empresa? Segundo ponto, manutenção centrada em confiabilidade. Quais são as ações de manutenção que eu vou definir? Quais são as estratégias de manutenção que eu vou definir que vão reduzir esse LCC? Como assim? Como que a manutenção consegue reduzir o custo do ciclo de vida do ativo? Lembra da etapa de operação e manutenção? Se o meu custo de operação e manutenção for alto, o custo do ciclo de vida do meu ativo é alto e eu tenho um payback mais demorado. Agora, se eu aplicar estratégias corretas para cada ativo, que faça com que o meu custo de manutenção seja menor e, por consequência, o meu LCC seja menor, o meu payback ele vem mais rápido. Então, o gestor de manutenção ele tem um papel importantíssimo e estratégico dentro da empresa, porque se eu sei definir ações de manutenção de uma forma estratégica que reduz esse custo do ciclo de vida do meu ativo, os investimentos que a empresa for fazendo, eu sei que eles vão retornar mais rápido, porque o meu custo de manutenção é menor, logo o meu payback é menor também. Então, como que eu calculo esse meu custo do ciclo de vida? Antes de eu te mostrar a fórmula para calcular isso, eu quero te mostrar como é a composição típica, uma média de todos os LCCs do mundo, para te mostrar quais são as maiores fatias do LCC, igual a gente acabou de falar. Então, como você pode ver aí na sua tela, 45% do LCC vem do consumo de energia. A manutenção se envolve com a operação, logo a gente pode fazer projetos de eficiência energética e reduzir isso daí. 25% é gasto com manutenção. Então, se nós tivermos um custo de manutenção menor, como eu falei, temos um payback mais rápido. 10% operação. Outros 10% compra do equipamento. 7% instalação desse equipamento. 5% descarte do equipamento, custos ambientais com descarte do equipamento.
3% downtime, que a gente chama de quebras, o tempo em que o equipamento esteve indisponível para operar, ou seja, aquele lucro cessante em média 3% do seu custo do ciclo de vida. Você viu que interessante? O custo da aquisição do equipamento é em média 10% do que a gente gasta com todo o equipamento ao longo da sua vida útil. 25% é custo de manutenção e 45% energia elétrica. Então, se a gente reduzir esse custo de manutenção com estratégias corretas para cada tipo de ativo, para cada tipo de situação, a gente consegue ser muito estratégico na empresa. Então, como que a gente define isso? Aqui embaixo eu vou te deixar um link sobre manutenção centrada em confiabilidade. É um artigo com uma aula onde você vai começar a entender esse mundo da manutenção centrada em confiabilidade e também como que você pode começar a aplicar isso dentro da sua empresa. Agora vamos falar sobre a fórmula para cálculo do LCC. A fórmula para cálculo do LCC é a seguinte: custos iniciais de investimento. Então, quanto a gente gastou ali para projetar aquele sistema? Vamos imaginar aqui um sistema de bombeamento, onde eu teria como missão tirar um fluido do ponto A até o ponto B. Para saber como que eu ia fazer para levar esse fluido do ponto A até o ponto B, eu tive que contratar uma empresa de projetos, ou eu tive que o meu próprio projetista definir qual bomba que ia ser usada, quantas válvulas, qual que seria a tubulação necessária, diâmetro, tamanho. Então, todo o gasto com pesquisa e projeto entra aqui nesse custo inicial de investimento. Depois eu somo isso com o meu custo de instalação e comissionamento, incluindo treinamento. Então, o projeto já foi elaborado, já definiu-se o que vai ser feito, os equipamentos agora foram comprados. Então, os custos iniciais da instalação e comissionamento, desde treinamento para cada equipe, treinamento para operação, treinamento para manutenção, tudo isso entra no cálculo da fórmula. Mais custo com energia elétrica. Esse custo com energia elétrica, obviamente, a gente não tem ele de imediato, então ele vai ser uma previsão. Então eu vou pegar lá quanto cada equipamento meu vai consumir dentro desse projeto, ou quanto esse meu equipamento consome. E quando eu falo custo de energia, não é só energia elétrica, pode ser o combustível, o que faz com que alimente aquele equipamento. Então eu pego ali o custo previsto para a operação do sistema, incluindo todo o pacote de acionamento e controle, serviço de força também, e somo também com o custo de operação. O custo de operação é quanto que você gasta para manter o equipamento funcionando, ou seja, quanto você gasta para manter aquele equipamento com a sua determinada função dentro do processo. Então é custo de mão de obra, custo de material, custo de insumo, tudo isso entra no nosso custo de operação, onde eu vou somar com o custo de manutenção. Custo de manutenção, eu vou pegar todos os custos diretos e indiretos. É aí onde a gente precisa ter o maior detalhe, porque só essa fatia de manutenção representa 25% do custo. Custo direto, material, mão de obra, ferramenta, insumo. Custo indireto, que é o que a maior fatia dentro do custo de manutenção, é o que? Custo induzido, depreciação, lucro cessante. Então tem que tomar cuidado na hora de fazer essa soma e levar em consideração apenas os custos diretos dentro do custo de manutenção, porque lá na frente eu já vou somar tudo isso que eu falei separado do custo de manutenção. Então pego ali custo de manutenção relacionado à mão de obra, peças, ferramentas e insumos e somo com custos de inatividade, que é o nosso downtime, né? Quanto tempo a gente perdeu, quanto que a gente perdeu em reais em produção. Então, se nós estivermos calculando o LCC de uma forma proativa, ou seja, para fazer uma decisão de compra, eu vou levar ali em consideração quantos por cento é a disponibilidade daquele meu equipamento. Então, um exemplo, a disponibilidade do meu equipamento que eu estou comprando, o fabricante garante que ele funcione ali 98% do tempo. Então, eu tenho 2% de inatividade. Quanto isso representa para o meu processo? Essa seria uma saída. Segundo ponto é a fórmula reativa. Então, quanto eu gastei, qual foi o meu tempo de parada de produção, quanto eu perdi, né, de dinheiro com paradas de produção, e vou somar isso lá dentro da fórmula. Depois eu vou somar com os custos ambientais, que já entra a parte de descarte. Quanto que eu vou gastar para descomissionar o meu equipamento? Quanto que eu vou gastar
para tirar o equipamento dali, quanto que eu vou gastar para descartar esse equipamento, quanto que eu vou gastar para poder transportar esse equipamento após venda. Então, tudo isso entra ali no meu LCC. Então, recapitulando, a fórmula vai ficar assim, ó. LCC vai ser igual custo inicial, né, que é o preço de compra, mais custo da instalação, mais custo da energia, mais custo da operação, mais custo de manutenção, mais custo da inatividade, mais custos ambientais, mais custos de descomissionamento. Então, para que serve o custo do ciclo de vida do ativo? Primeiro, para eu poder descobrir o payback, quanto que a empresa investiu naquele equipamento e em quanto tempo aquele dinheiro retorna para a empresa. Segundo ponto, para aplicar estratégias de manutenção corretas, visando o objetivo da empresa na estrutura de gestão de ativos, para que a manutenção contribua para que esse investimento retorne o mais rápido possível para a empresa e o LCC seja cada vez menor. Quem faz isso? Manutenção centrada em confiabilidade. Então aqui tem todos os links que eu falei aqui na descrição e também, se você se interessa pelo assunto manutenção centrada em confiabilidade, se inscreva no nosso canal e deixe um like nesse vídeo para que sempre que houver vídeos novos o YouTube possa te notificar. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.